Comecei a gravação até antes, olha, tá vendo? Tá fechado seu áudio, amor? Eu disse que era para mostrar o cabelo novo, gente, mas é mentira, não é novo, não. Pessoal, então, antes da gente começar, eu queria conversar um pouquinho com vocês, né? Porque surgiu lá no grupão, na verdade, no privado para a Luana, né? Algumas dúvidas sobre a formação, né? Então, eu queria esclarecer um pouquinho isso para vocês, né? Aí a gente aproveitar esse minuto, que eu acho que depois a gente vai ficar mais difícil a gente se encontrar, né? Assim, numa live, né? Numa webconferência. Então, acho que esse é o momento da gente tirar algumas dúvidas aí sobre a formação, tá? Eu sou a professora Mônica, eu estou à frente do Instituto Conhecimento para Todos, que é o parceiro executor aí da Fundação Telefônica Vivo no Pense Grande Tecnologias Digitais. Então, falar um pouquinho dessa formação. A gente já vem falando bastante, mas eu acho que esse é o momento da gente perder aí 10, 15 minutinhos para esclarecer as dúvidas, tá? Ela é uma formação de 70 horas, então uma formação bem robusta, que foi um pedido da Secretaria de Educação e do CIEPB, né, no sentido da gente trabalhar um pouco mais a questão do currículo de tecnologia e inovação e também as eletivas, tá? Que olham para a questão da cultura digital, a programação, a robótica. Então, a gente construiu, né? Então, tem 6 eletivas que a gente montou no ano de 2020, né? Que estão aí circulando, já foram ministradas esse ano, e o ano que vem, presencialmente, se Deus ajudar, né? Vai estar sendo realmente ela aplicada na sua totalidade. Né? Então, esse ano teve parte presencial, parte online, né? Aí volta de novo presencial, aí volta de novo para online. O ano que vem a gente espera que as eletivas consigam ser ministradas, né, pelo menos como elas foram pensadas, né, para o ensino presencial. Né? E aí, né, esse curso selecionou, ele na verdade é uma formação por rotação, né? Então, o que é isso? Né? A gente idealizou que essa formação fosse uma trilha. Então, por isso que o professor Ferro perguntou assim, esse aqui é o grupo tal? Então, porque tem este grupo que já está no módulo 3, e nós temos hoje, por exemplo, 2 grupos terminando o terceiro dia do módulo 1. Então, a ideia é a gente dar essa independência para a Secretaria de Estado. Por quê? Porque é um curso que a ideia da Secretaria em 2022, 2023 é levar, né, isso para mais professores. Então, conforme eu vou dando escala, né, eu preciso ter uma forma diferenciada de atuar, porque cada escola tem sua especificidade. De repente, essa escola o professor pode fazer a formação em fevereiro, março, na outra só pode abril e maio. Então, por isso de você ter uma flexibilidade aí nessa proposta. Então, a gente está experimentando, né, para ver se isso dá certo. Até agora, até o momento, deu certo. A Luana fica enlouquecida, mas no final dá certo, né? Que a gente conseguir acompanhar a vidinha de cada um de vocês aí. Então, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho dessa formação que foi homologada pela EFAP. Então, ela vai sair a certificação de vocês com certificação do Diário Oficial. Então, ela serve para progressão, né? Tem 70 horas, então é bem robusta. Ela tem algumas partes. Então, vamos lá. Parte 1, essa parte síncrona, que muitos de vocês já fizeram, outros ainda vão fazer, né? Por isso que, quando vocês escolheram a data lá no momento da inscrição, né? Pode ser que alguém que escolheu a data dessa formação ainda não tenha feito a imersão dos 3 dias, tá? Então, começa por são 12 horas. Essa formação é dada pelos PCNPs com a supervisão do Instituto Conhecimento para Todos, né? Então, a gente apoia o pessoal nessa formação, e ela tem 12 horas. Feito isso, a gente liberou o link de 10 horas aulas assíncrona. Então, são 10 aulas complementares ao que vocês viram na imersão e que vocês vão ver nos outros
nos outros módulos, tá? Ele trata de robótica sustentável, mas mais profundamente do que vocês viram na imersão. Depois ele trata de robótica com programação, então é uma coisa mais parruda, que a gente programa mesmo o robô que vai andar. A gente tem modelagem 3D, então a modelagem que vai para as impressoras 3D. A gente tem uma aula que fala sobre impressora 3D e cortadora laser, e isso vai compor aí o nosso cenário dessas 10 horas. Professora Mônica, quando eu tenho que entregar isso, né? Quando eu tenho que deixar isso aí, eu marcar minha presença? Lá no final de novembro, a Luana vai mandar a lista para vocês. Então, vocês têm tempo para assistir, para depois validar ali a lista de frequência, tá certo? Vocês assistem na hora que vocês quiserem. Tem umas coisas muito legais. Professor André mostra como você tirar pedaços de equipamentos antigos para poder montar robô, né? O professor Eluir fala de programação em robótica, né? A professora Marta faz com vocês aí um caminho no sentido de fazer a modelagem 3D, né? E o professor Paulo fala das impressoras a laser e da CSN. Fechou seu áudio, amor. O meu áudio voltou? Ah, voltou. A professora Dulce vai estar com vocês nesse momento, junto com a Lu, né? E elas vão mostrar para vocês como é que a gente trabalha um plano de aula que olhe para a tecnologia e inovação, para a programação, para a robótica, para as narrativas digitais. Tá? Então, vocês vão ter no dia de hoje essa proposta, né, de sair daí com alguns indicadores. Então, esse módulo ele acontece esta semana, né? Então, todo mundo vai passar aí por esse módulo, né? Até o final do mês, vai estar passando por esse módulo e completando o módulo 3. Aí nós temos um módulo 4, ou paralelo, porque ele é 4 só para a nossa questão aqui de organização, que é o curso do Escolas Conectadas. A Luana vem falando bastante com vocês, né? Do curso do Escolas Conectadas. E a gente tem um curso de 30 horas, então ele é quase 50% da formação, que vocês escolhem aquele que vocês querem. Daqui a pouquinho a Luana vai fazer com vocês aí, aqueles que ainda não preencheram, vão dar 5 minutinhos para estar preenchendo. Hoje, 3 deles já fecham as inscrições, porque já começa hoje, né? Na verdade, já começou, mas então, talvez desses 3 aí vocês não consigam se inscrever, vocês vão conseguir se inscrever nos 3 que vão até o dia que começa no dia 8, né? Então, nós temos um curso começando agora e 3 cursos começando agora, 3 começando no dia 8. Vou falar um pouquinho dos cursos, tá, gente? Então, esses cursos, quando a gente trabalhou com a secretaria, que eles nos pediram as eletivas, o que a gente teve como preocupação, né? Aqui nós trabalhamos do lado de cá com especialistas. O professor, muitas vezes, não é um especialista nessa área, né? Ele tem um conhecimento, às vezes um mais superficial, às vezes um pouco mais aprofundado, né? Então, a gente tem aí esse caminho a ser seguido ali, tá? Aí, né, o que a gente propôs para a secretaria? Cada material, que é uma cartilha que vocês vão receber, tá? Logo, logo, no final da semana, vocês vão estar recebendo esse material. São 6 cartilhas, cada cartilha dessa tem 32 horas aulas, o que é o tempo de uma eletiva. A gente montou com passo a passo, com os materiais. Então, se você precisa de uma planilha para programação, ela está desenhada ali, é só imprimir. Tá? Então, a gente fez todo esse material e construiu um curso para o professor estar apto a aprofundar e discutir algumas desses temas que estão nos cadernos, tá? Esse curso autoinstrucional, então ele começa, a turma do dia 25 começa hoje, e tem aí 30 dias para fazer. Você acabou de fazer, né? Acabou, terminou, você já recebe seu certificado e aí vai encaminhar para a Luana, tá? Ele vale 30 horas da certificação. E as últimas 10 horas da certificação, na verdade, né, as últimas 10 horas de trabalho, vocês vão multiplicar isso na sala de aula.
Então, vocês vão criar 2 planinhos, 2 aulas, né? Um planinho de aula para 2 aulas, sobre um tema que vocês vão escolher. Então, por exemplo, eu quero falar de narrativas digitais. Então, eu escolhi fazer o curso de narrativas digitais, né? Então, eu vou fazer esse curso e vou montar aqui, por exemplo, um podcast na minha aula. Então, você vai desenhar isso, vai fazer o plano, né? E vai aplicar e depois vai nos entregar as evidências. No final do dia de hoje, a Dulce e a Luana vão falar das evidências, tá certo? Que não é nada complicado, tá, gente? É um formulário que vocês preenchem dizendo se vocês aplicaram para quantos alunos, tá? E o plano de aula que vocês vão nos enviar. Porque aí nós vamos fazer ele ficar bonitinho, vamos diagramar e vamos deixar disponível, né? Porque aí vocês trocam entre vocês. Nós vamos colocar esse plano de aula num repositório, tá certo? Para acompanhar vocês, além da Dulce, da Luana, da Camila, tal, vocês vão ter mentores. Então, por exemplo, o professor Ferro escolheu trabalhar com a robótica. Ele conhece um pouquinho, mas ele não conhece aprofundado, né? Então, o que vai acontecer? O nosso instrutor de robótica vai ajudá-lo na construção da sua aula, vai tirar suas dúvidas, tá? A professora Mônica resolveu fazer Scratch, que é o pulo do gato, né? Ela conhece, ela já viu, ela teve um curso de formação da secretaria, mas ela não está segura para fazer isso para os alunos. Então, o mentor vai ajudar vocês nisso, tá certo? E a última etapa, que eu acho que é a mais gostosa, é a culminância, que acontece no dia 2 de dezembro, onde a gente vai fazer uma grande festa para a gente escolher os resultados e os frutos dessa formação. Então, aí a gente completa as 70 horas de certificação. Eu vou deixar aberto para vocês fazerem perguntas, a gente tem aí 3, 4 minutinhos. Quem tiver pergunta pode abrir o microfone ou escrever no chat, não tem problema. Quem cala consente, hein, gente? Então... Boa tarde. Fale, professor, qual a sua bem? dúvida? A questão lá dessas 30 horas, você falou várias vezes aqui que começa hoje. Na verdade, são cursos, são aqueles cursos que nós fizemos nas Escolas Conectadas, não é isso? Isso. Mas tem curso que já começou aí no começo do mês, é isso mesmo, estamos falando da mesma coisa, né? Nós estamos falando da mesma coisa. O que aconteceu, professor? A gente abriu um grupo. Você pode fazer qualquer um, eles têm outras ofertas acontecendo, mas o que a gente fez? A gente centralizou todo o pessoal da secretaria nesses 2 blocos, para que tivesse bastante gente, a gente conseguisse acompanhar. Mas não tem nenhum problema se você já fez outro, se já se inscreveu em outro, daqueles 6 temas, né, que depois a Luana vai mostrar para vocês. Precisa ter um daqueles 6 temas. Aconteceu que a gente teve no outro grupo 2 professores que tinham se inscrito em outro curso de Escolas Conectadas, né? Um de currículo e o outro, eu não sei, acho que era de habilidades socioemocionais. Esses perfeito. não valem para a nossa formação, tá? Então, só para que eu não esteja totalmente perdido, eu fiz lá o pulo do gato, esse curso é o que a gente tinha vale. feito. Sim, perfeito. Sim. Eu vi que tem mais cursos lá, me interessei, inclusive, mas esse daí eu terminei, então, só para ter certeza. Aí é só entregar, já saiu o seu certificado, dia manda 8, para a né? Luana. Eles estão dizendo que sai dia 8. Uhum. Então, aí é só encaminhar para a Luana e já cumpriu essa etapa, tá? Mais alguém? Não? Tranquilinho? Hoje também, gente, eu vou falar aqui, a Luana vai depois com a Dulce repetir isso, também é o último dia do nosso Kit Maker, tá? Se tiver alguém aí que não recebeu ainda o Kit Maker, passar para a Luana aí no chat, né, que a gente vai estar rastreando se já está no correio, se voltou, não voltou, porque os que voltaram a gente mandou todos de volta novamente, né? Mas se perdeu pelo caminho, se a pessoa não recebeu porque estava com o endereço incompleto, amanhã a gente vai fazer o último envio, né? Porque a gente também precisa fechar essa demanda, tá? Então, se alguém não recebeu o seu kit lá da aula de informática, da aula, desculpa, de robótica, por favor, passar para a Luana no chat aí do Zoom. Tá bom, gente? Sem dúvidas? Então, eu vou deixar a palavra com a professora Dulce, né? Que vai estar aí com vocês fazendo agora a parte legal, porque eu fico com a parte chata, que são as partes das informações e puxões de orelha.
E as duas ficam com a parte legal, que é a parte divertida da formação. Tá bom? Obrigada, amor. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí, com muita saúde, com muita energia, né, para a nossa formação. Eu só peço um minutinho para que vocês aguardem. A professora Dulce, deixa eu só dar uma olhadinha, ela está com um problema de conexão hoje, nós tivemos esse problema pela manhã. Espero que a gente consiga ter estabelecido agora no período da tarde, tá bom? Só mais um minutinho que eu retorno aqui com vocês. Obrigada. Ô, Lu, aproveita então enquanto a Dulce está entrando, põe o link para o pessoal que não fez a inscrição no curso fazer. Ah, muito bem, vamos lá. Bom, gente, vocês já estão cansados de ouvir, né? De ver, de ouvir, de receber mensagens no privado com relação às inscrições. Como a Mônica disse, hoje é o último dia de inscrição para os cursos que estão abertos. A gente nem sabe se já consegue fazer do dia 25, mas vou colocar para vocês aqui no chat. Aproveitem e façam, tá bom? No chat, a Luana vai me apoiar nisso. Quais são as áreas que vocês veem, professores? Quem já trabalhava com tecnologia, ou é a primeira experiência agora, para a gente poder entender? De alguma forma, todos vocês já trabalharam fazendo planos de aula e planejamento. Só que agora, a gente, com essa proposta dessa formação, né, das 70 horas, onde o módulo 3 ele compõe, né, é uma parte dessa formação, a ideia da secretaria é poder produzir como se fosse um banco de aulas, onde vocês possam se apoiar em todo o processo dessa trilha, né? Com o novo currículo de São Paulo, e a gente tem escolas integrais, que vocês têm aulas semanais de 45 minutos, a gente tem escolas também que são de 15 em 15 dias, 2 tempos seguidos, então a gente tem uma conformação muito diversificada de escola, e a ideia é que a gente possa construir esse repertório, esse banco, né? Estou vendo aqui gente trabalhando com Proatec, provavelmente deve ter gente de PEJA, gente que trabalha no Fundo 2, no ensino médio, enfim. Luana, estão pedindo para colocar o link de novo. É o link. Sim, já vou colocar. Colocou, né? Da inscrição, é isso? Então, a ideia é a gente fazer um alinhamento de conceitos e a gente produziu, muito baseado nos modelos do MEC, das próprias redes do Brasil, que a gente trabalha bastante, um modelinho de um roteiro de um plano de aula. E um plano de aula que ele tem que ser um pouco mais detalhado. Por quê? Porque como muitos professores vão acessar, e a gente precisa ter assim um plano de aula mais detalhado, com passo a passo, com as etapas. Então, a ideia desse primeiro momento é que a gente faça esse alinhamento conceitual e de concepções, e a gente está passando por um momento de rotação de paradigma na educação no Brasil, em especial, pós-pandemia nem se fala, e aí depois a gente vai fazer um momento de mão na massa, que aí eu vou explicar mais à frente. Então, é só para vocês terem um pouquinho aqui do highlight que a gente
vai ter aqui nesses momentos. Pode passar, Luana. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar um pouquinho essa contextualização, né, do que a gente hoje tem no Brasil em termos de educação e, na realidade, de vocês no estado de São Paulo, nas escolas estaduais, e qual é o nosso desafio hoje em relação, principalmente, ao retorno dos nossos alunos, né? A gente sabe que o mundo mudou, desligou, né? A gente foi dormir o mundo de um jeito e acordamos ele plugado em outro. Então, essas mudanças no sistema educacional e dentro da pandemia, a educação foi uma das áreas mais impactadas que se teve, né, em relação ao que mudou e como a gente tem que se virar nos 30. Muitos professores não tinham apropriação de ferramentas, nem trabalhavam, e a gente teve que se virar e seguir para trazer o menos de impacto possível. Sabe, temos consciência que, né, a gente fez o que foi possível e real, mas muitos desafios ainda. Nessa perspectiva, então, essas eletivas, essas disciplinas do novo currículo de São Paulo, elas vão buscar trabalhar a inovação e tecnologia. Mais do que isso, vocês são oriundos também de áreas do conhecimento. Provavelmente, quem quiser ir registrando aí no chat, pode ter professor de geografia, de história, de língua portuguesa, de arte, de educação física, de biologia, de química, de física, enfim, de várias áreas. E aí, qual é o nosso desafio? E a proposta dessa formação das 70 horas com vocês é que a gente possa apoiar toda a organização dessa trilha e, mais do que isso, apoie vocês com conteúdo, com imersões, para que vocês possam ter mais leveza, né? Então, já estou vendo aqui professora de biologia, enfim, para que vocês tenham um apoio nessa elaboração. E óbvio que aqui a ideia não é a gente engessar esse processo. Por quê? O que a gente tem aqui é a busca, professor de matemática e tecnologia, então sempre vocês vão ter a área de referência do componente curricular que vocês trabalham ligado à tecnologia, né? Então, esse é o ponto central do nosso encontro hoje, é pensar num planejamento de 2 aulas, como a Mônica já falou e a Luana reforçou, que a gente trabalhe com as nossas turmas de inovação e tecnologia através desses 6 eixos que foram apresentados para vocês. Quem puder escrever no chat, a Luana vai colocar. Alguém aqui já fez o primeiro bloco das 12 horas, que participou da imersão das 12 horas, que foi a formação através dos PCNPs, que fizeram a liderança dessa formação? Luana, você me conta aí por quê? Ó, Evelise, sim. Silvana, eu já. Olha que ótimo, já tem gente que já fez. O outro professor de filosofia, Samira, já fez. Então, assim, o que é bacana? É a gente poder ter um repertório ampliado dessas tecnologias. Então, os cursos, as opções dos cursos para vocês, ela foi intencional. Quando você opta por uma robótica sustentável, por uma narrativa digital, por um pensamento computacional, você está optando por desenvolver habilidades e competências nesse eixo temático, nesse conteúdo, para você poder desenvolver isso com as suas turmas. E, além de você ter a vivência de um curso, você vai ter esse repertório das aulas produzidas por todos vocês, que, por exemplo, um outro colega vai fazer de narrativa, um outro vai fazer de Scratch, o outro vai fazer de pensamento computacional, de robótica. Então, o repertório de vocês vai ser muito grande, diversificado. Então, essa é a riqueza. E o que a gente vai buscar com isso? Nesse momento, vocês devem ter observado que a gente, nessa primeira formação, que a gente também trabalhou orientando e fazendo mentoria com os PCNPs que fizeram a formação de quem já participou dessa imersão de 12 horas, a gente trabalhou dentro de uma visão de sequência didática. Só que uma sequência didática nada mais é o quê? Ela é um conjunto de atividades que são conexas e articuladas. Aí está o ponto central. Então, essas aulas que vocês vão fazer, elas precisam estar conectadas e articuladas
com os eixos temáticos dos cursos que vocês estão fazendo, né? Porque essa diversidade é que vai trazer a riqueza da seleção e da escolha das opções que vocês vão ter de aulas para dar. E de manhã a gente já começou esse encontro e muitos professores colocaram que eles têm muita dificuldade exatamente de ter referências de aulas para poder implementar e desenvolver. Então, é um momento riquíssimo da rede de vocês. E, nessa perspectiva, a gente traz essa questão de incorporar nas aulas de vocês, que é um desafio, a tecnologia. Mas a tecnologia simplesmente pela ferramenta, não. Ela com propósito, sentido e significado. Que essas aulas que vocês vão pensar, elas possam estar contextualizadas numa medida o quê? Primeiro, focado num processo de ensino-aprendizagem que esse aluno seja o centro desse processo, que ele seja o protagonismo dele, o protagonista desse processo, no sentido de criar, de investigar, de compreender, de trabalhar a autonomia intelectual, questionando o que tem sentido, o que é ensinado ou não. E aqui eu já faço um ponto de atenção muito interessante. Eu trabalho muito com consultoria e com mentorias e com tutorias, e eu tenho visto os professores utilizando muito a sala de aula invertida, muito, eu diria até exacerbadamente. E aí eu tenho ficado um pouco atenta, porque muitas vezes a gente acaba abrindo mão do nosso papel de mediador desse processo, mas nos cabe a nós, professores, o processo de sistematização final disso. Sistematização em que sentido? O aluno vai ter esse processo de construção, mas em algum momento a gente precisa sistematizar, porque a gente está desenvolvendo essa habilidade nele. Então, por mais que ele vá para a pesquisa, vá para a investigação, vá para os registros, para várias etapas dessa construção do conhecimento dele, em algum momento nós, professores, precisamos fazer a amarração desses conteúdos. Então, ter um planejamento de aula mais articulado, organizado e pensado, estruturado e sistematizado facilita muito para nós que vamos ministrar as aulas, né, que vamos mediar esse ambiente de construção, e para eles que vão construir isso e incorporar, tá? Então, nesse primeiro momento, o que eu estou tentando trazer são os elementos, por isso da contextualização, do porquê se fazer essa imersão e do porquê a gente criar esse roteiro de um plano de aula, que a partir de sexta-feira, como a Alana já falou, vocês vão ser distribuídos pelos grupos temáticos, que eu vou acompanhar vocês nesse processo inteiro, dessa construção, da aplicação dessas aulas e da construção do relatório de evidências, não só por mim, que cuido mais nessa questão pedagógica, do acompanhamento mais pedagógico, mas também pelos mentores dos eixos temáticos. Então, vocês vão ter mentores de pensamento computacional, de Scratch, de narrativas, de programação plugada e desplugada, de robótica sustentável. Então, todos os elementos e uma rede de apoio está sendo instauradas a partir desse momento, né, para vocês. Pode passar, Lu. Gente, pode me interromper, comentar, perguntar. Por favor, eu não sei trabalhar assim num monólogo, tá? E aí, o que é fundamental para a gente? O planejamento. Ele é de extrema importância na medida que ele vai elaborar os principais pontos desses conteúdos, essas conexões com a escolha do conteúdo, com o tema da aula, com a duração da aula. Já já a gente vai destrinchar isso. Então, o planejamento ele não deve ser desvinculado dessas relações, desse contexto todo, desses elementos que eu trouxe para vocês. Não há entre a escola e a realidade do aluno um sentido de um caminho sem conexão. Ou seja, eu preciso ter clareza, né, para onde eu quero ir. Se eu não sei de onde eu estou saindo, para onde eu pretendo ir, eu não vou chegar a lugar nenhum. Vocês concordam comigo isso? Gente, pode comentando no chat e me interromper. Então, eu preciso ter maneiras adequadas, pensar em estratégias, em conjuntos de prática pedagógicas, metodologias, utilização de materiais, que eu garanta que esse meu aluno, né, esse meu educando, minhas alunas, possam chegar a esses objetivos que eu vou estabelecer nessas minhas aulas.
Beleza? Até aqui, perguntas. E qual é o nosso desafio? É o século XXI. A gente tem uma sociedade que impacta o que acontece do outro lado do mundo aqui. E nessa perspectiva, a gente hoje vive num conceito, não sei se todos já ouviram falar, se já conhecem, que é o mundo VUCA. É um mundo volátil, incerto, ambíguo, em transformações constantes, e que esses alunos trazem para dentro de sala de aula essas demandas. A gente tem Pode passar, Lu. A gente tem uma sociedade de jovens, né, conhecidos aí da geração Z, alfa, meninos e meninas índigos, enfim, milhares de conceitos que esses sujeitos estão nas nossas mãos, né? Estão com a gente no dia a dia da sala de aula. E muitas vezes a gente se sente muito desafiado. Então, pensar num contexto de planejamento é pensar nessa perspectiva, inclusive, já dando um spoiler, vocês depois vão ter acesso aos cadernos pedagógicos desses cursos que vocês estão fazendo. E nesses cadernos, vocês vão ter, em formato de sequência didática, 32 aulas totalmente abertas, que vão inspirar e referenciar vocês para vocês desenvolverem também outras atividades e outras aulas nesse contexto das disciplinas e das eletivas que vocês vão ministrar aí na rede. Então, nessa perspectiva, uma coisa também ainda tendo dentro desse contexto, se a gente for parar para pensar, na nossa educação no Brasil, a gente só tem um único modelo pedagógico, que é mais de 500 anos, que é o modelo jesuítico, né? Aquele modelo mais hermético, né? O aluno, a gente enche ele de conteúdo, e depois faz um monte de prova, a gente mesmo tendo as provas aí do ensino médio, né? Que o MEC acompanha, mesmo nas universidades e tal, mas são provas, e se a gente não tiver uma articulação e começar a fazer uma rotação desse paradigma, que mais do que saber qual é o resultado da prova desse aluno, eu preciso entender, me apropriar e conhecer o processo de construção que ele faz. Porque quando eu compreendo esse processo, eu consigo entender a forma que ele está elaborando as hipóteses dele, que ele está sistematizando essas hipóteses e que ele está acomodando esse conhecimento, que é dinâmico, né? Então, aqui a gente trabalhar com jogos, de forma lúdica, tem vários professores que já colocaram aqui no chat que já fizeram. Vocês se sentiram voltando para a escola, em algumas atividades da formação da imersão de 12 horas? Quem pode comentar? Sem dar muito spoiler, que tem coleguinhas que ainda não fizeram. Quem pode falar? Comentar. Como é que se sentiu nas atividades propostas dessa imersão de 12 horas? Quem pode comentar? Ninguém? Está todo mundo tímido, gente? Luana, tem alguém escrevendo aí no chat, Lua? Não, Du, tudo tranquilo aqui, tudo bem tranquilo. Tá, ninguém quis falar? Então, a ideia é que a gente possa trazer para dentro da sala de aula, o trabalho em grupo foi muito interessante, produtivo, exatamente. Professor Carlos, é isso que a gente quer compartilhar com vocês, é que a gente possa trazer novas dinâmicas não é dinâmicas de grupo, novas práticas, um conjunto de práticas que atendam essas necessidades e esses desafios que a gente tem dentro da sala de aula. Então, propor trabalhos de campos, práticas pedagógicas que instrumentalizem o nosso aluno e nós mesmos a lidarmos com essas questões desafiadoras do século XXI, né? E que, pós-pandemia, isso se tornou assim eminente, a nossa vida mudou radicalmente, né? Até aqui, alguma pergunta, alguma dúvida? Posso seguir? Silêncio no rádio. Olha que legal, o professor Hilton está dizendo que ele já está reproduzindo uma atividade que ele aprendeu. Isso aí, professor, a ideia é isso. Porque vamos combinar, a gente tem épocas que a gente zera o nosso repertório, né? Então, ter essa possibilidade, na realidade, vocês vão construir uma rede de conexão, de produção e intercâmbio de conhecimentos através
desse banco, dessa rede de aulas que vocês vão produzir juntos e trocar na rede de vocês. Então, nessa perspectiva, o plano de aula ele é o quê? Ele é uma ferramenta muito importante e potente, ela é essencial para o professor para quê? Ele é um meio que a gente vai poder o quê? Organizar os nossos conteúdos e a forma que a gente vai desenvolver esse trabalho, né? O Wilton está falando que é muito bom lançar desafios para os alunos, exatamente. Aquela era, né, e o modelo que a gente tinha até antes da pandemia, a gente, eu lamento informar, essa escola não vai conseguir mais funcionar. A gente não vai retroagir aquele período do 100% presencial, só utilizando o olho no olho. A gente agora tem outras ferramentas, né, que mais para frente eu vou falar, que são as ferramentas do ensino híbrido, que é a entrada da tecnologia e das atividades online, né? Que foram muito desafiadoras para a gente, mas que não tem como voltar isso atrás. Então, o plano de aula ele é um norteador, o nome já diz, é um plano, é um roteiro que a gente vai desenvolver e vai descrever tudo que a gente vai fazer durante aquelas 2 aulas. E aí, ele é mais detalhado, a nossa proposição, por quê? Porque qualquer professor da rede, no ensino médio, que pegar, ou até adaptando para o Fundamental 2, que trabalha com 8º, 9º ano, seja capaz de reproduzir aquela aula sua. Então, eu não posso fazer um planejamento de uma folha, ou topicado com meia dúzia de tópicos, porque isso eu entendo o meu modo de sistematizar e de compreender o que eu registrei. Mas, quando a gente fala em rede, a diversidade é muito grande. Cada pessoa tem uma forma de ler o mundo, de interpretar com seus conhecimentos prévios. Então, esse padrão do modelo do plano de aula, ele nasce em função disso, da gente poder ter um padrão na rede e poder replicar, qualquer professor que pegue uma aula de vocês, sejam capazes de implementar nas turmas dele, e com sucesso, claro, ninguém está dizendo que vai ser uma caixinha fechada, fazendo todas as flexibilizações, adaptações. O planejamento ele precisa ser flexível. Tem um professor aqui que falou, Lu, olhei para mim, do 7º ano, que ele replicou da robótica sustentável, isso? Lê aí para mim, que passou aqui rapidinho. Eu estou produzindo uma atividade que aprendi. Muito bom lançar desafio para os alunos. Estou reproduzindo o kit de robótica para meus alunos do 7º ano. Então, muito bacana. Muito bacana. É o professor Hilton, né, que comentou isso, eu vi aqui. Então, é essa pegada, né? E por isso a gente está aqui para essa tarde poder... eu estou chamando de um primeiro ensaio que vocês vão fazer desse rascunho desse plano de aula de vocês, ok? Então, nessa perspectiva, hoje apenas incluir um plano como um modelo de ensino tradicional não atende mais e nem vai atender mais a gente. A gente precisa ter, como o Hilton falou aqui, ideias, frescores no nosso planejamento no dia a dia que tragam desafios, inovações, porque o mundo que os nossos educandos e educandas trabalham, vivem, né? Que muitos dos jovens que estão na escola com a gente, muitos ainda já trabalham e tudo, principalmente o pessoal dos PEJAs e tudo. Então, assim, a gente tem que estar, vamos dizer assim, conectado com isso tudo que está acontecendo, né? E eu falei ainda agora também, reforçando, um pouco desse perfil. A cada dia a gente sabe que é mais desafiador para a gente incluir atividades de interesse para os nossos alunos, né? Então, quando a gente consegue trazer novos repertórios, novas ferramentas e possibilidades, como o professor Hilton comentou aqui, desafio, o aluno adora desafio, né? Que é o quê? Pensamento computacional puro, a gente lançar o pensamento computacional como um trilho no nosso trabalho, né? Porque o pensamento computacional basicamente trabalha com o quê? Com resolução de problemas. Então, pensar nesse passo a passo, trabalhar os pilares do PC, né? Como é que eu faço a questão de chegar até a criação de um algoritmo. Então, assim, é muito dinâmico e a ideia é a gente avançar nisso. Então, esse plano de aula, ele não vai ser simplesmente um roteiro, tá? Ele vai ser um plano de aula diferenciado porque ele vai ter uma conexão em um sentido para a rede inteira, com um novo currículo de São Paulo para vocês e principalmente para os nossos alunos. Pode passar, Lua.
E aí eu trouxe alguns pontos de atenção para a gente ter alguns cuidados na hora de elaborar essa trilha formativa dessas 2 aulas, né? De realizar esses 2 planos de aula. Então, o primeiro ponto que eu acho que é fundamental é vocês terem em mente a importância, faça da tecnologia uma ferramenta da sua prática. E aí, quando eu falo tecnologia, gente, é no sentido amplo da palavra. Na minha escola não tem internet boa, eu não tenho placa de Arduino, não é isso. A gente tem condições de trabalhar com a tecnologia como estratégia, e mesmo com atividades offline, utilizando... Vocês aí em São Paulo têm a Débora, que fez um trabalho que foi referência no mundo, né, da robótica sustentável. Eu sei que muitas escolas já trabalham com isso, mas, assim, a gente, para começar, a gente precisa sair dessa formação, né, dessa imersão das 70 horas, com essa perspectiva. Não dá para continuar trabalhando, ainda mais eu dando essa disciplina ou essa eletiva conectada com tecnologia, ela tem que ter sentido. Então, aqui é a ferramenta na sua prática, né? Usando estratégias, logicidade, que trabalha a tecnologia nas suas diversas formas. Outro ponto importante é utilizar o material didático como material de apoio, que busca ampliar para além. Então, por exemplo, eu posso ter uma sala invertida para eles fazerem um trabalho de pesquisa, de aprofundamento, a partir até do livro didático deles, beleza. Mas o que além do que o livro traz para mim, eu vou proporcionar? Eu vou enriquecer com um artigo, vou distribuir eles em grupo, para que eles aprofundem aquela temática, que eles saiam numa aula de campo, que eles criam um quiz, enfim, que a gente pense coisas que façam sentido e significado. Nós e nossos alunos, qualquer sujeito, ele só aprende o que tem sentido e significado. Essa premissa é fundamental, que traz o quê? Uma rotação de paradigma. Na escola tradicional, o quê? Qual era o princípio? O professor ensina e o aluno aprende. E a gente sabe, por milhões de estudiosos, pensadores, filósofos, cientistas, né, a neurociência aí a todo vapor, mostrando para a gente que o sujeito só aprende quando ele tem conexão com sentido e significado. Se ele não tem isso, ele não aprende aquilo ali. A gente mesmo, na nossa história, na nossa memória de escola, tem coisas que eu aprendi que eu deletei. Tem outras, entendeu? Que a gente, assim, leva para a vida inteira. Um outro ponto que eu já falei um pouquinho, que eu quero ressaltar, é a atenção à integração, relacionar temas atuais com as disciplinas componentes de unidade. No novo currículo de vocês já começaram as formações para os componentes curriculares, como vai ser a trilha formativa do ensino médio. Então, vocês já devem ter percebido, por exemplo, quando você trabalhar dentro do eixo do componente curricular de ciências sociais, humanas e sociais, você vai ter história, geografia, filosofia, produção textual e oralidade, e todo o período de integração. Então, essa palavra para vocês, integração curricular, pelos componentes, pelas unidades, é fundamental. Vocês sempre estarem com o radar de vocês sensível para identificar em que ponto eu posso me conectar com os outros componentes ou com as outras unidades do meu próprio componente que eu queira ampliar e aprofundar usando a tecnologia. Utilizar também objetos de cultura digital e maker para promover interatividade na sala de aula. O professor acabou de falar que ele aprendeu atividades nessa imersão primeira dele já das 12 horas, ele está aqui agora já numa outra etapa e que ele já está em tempo real. Olha que bacana, você vai dando, né, um frescor nas suas ideias e já vai replicando isso. Então, a ideia dessas aulas é exatamente, a gente vai produzir e vocês já vão poder utilizar, não só que vocês estão produzindo, mas de outros professores que vocês vão ter acesso. E, por último, transforme o conteúdo teórico em discussões práticas que façam sentido para os alunos a partir da realidade local das suas experiências prévias. Então, assim, as discussões, elas são riquíssimas, mas lembrar que, para sair além da discussão do que está no texto, ou está num vídeo, numa leitura de imagem que a gente faça, mas que esse aluno ele vá ampliando. E aí eu quero lembrar vocês que no currículo de vocês a gente tem
uma trilha que é colocada, que é sair dos conhecimentos prévios do aluno a partir do local para o município, do município local, que aí é a comunidade, né, dele, do município para o estado, do estado para o Brasil, do Brasil para o mundo. Todo mundo já deu uma olhadinha lá nas trilhas formativas e nos componentes curriculares. Ele todo é estruturado nisso. Então, pensar estratégias e conjuntos metodológicos de práticas pedagógicas diferenciadas é fundamental nesse processo. E aí, falar um pouquinho também sobre a trilha formativa do ensino híbrido, né? Porque a gente, como eu falei, a gente não vai retroagir como era 100% presencial. Então, o momento que eu puder trabalhar no online, trabalhar em atividades, produzir conteúdos, interatividades com as minhas turmas, dividi-los em grupos, é fundamental. Então, a gente tem uma série de estratégias no ensino híbrido que eu diria até que eu sou do tempo da época do trabalho diversificado. Agora todo mundo chama, né, de atividades rotacionais, é um nome bonito, né, mas nada mais é do que o trabalho diversificado online. Porque o ensino híbrido, o que tem diferente de outras ferramentas que a gente já utilizava na nossa prática pedagógica? É o online, é a tecnologia, né, dinamizando essas práticas. Então, a gente não esquecer de trabalhar isso. Então, uma sala de aula invertida, né, atividades por rotação, aprofundamentos, trabalho de campo, enfim, a gente tem uma infinidade de coisas. Então, explore isso na construção das aulas de vocês, dessas duas aulas. E, dessa maneira, a trilha formativa ela busca orientar o uso de designs educacionais, usar o maker, né? Metodologias mais ativas dessa aprendizagem, que o foco realmente esteja nesse educando, nessa educanda. Pode passar, por favor, Luana. Lua, pode passar? Joia. E aí, vocês estão vendo que a gente veio de um contexto e a gente está começando a funilar. Para que vocês possam elaborar essas aulas, o primeiro documento que vocês têm que se debruçar é na BNCC. Por quê? A gente tem um documento introdutório, né, e que traz, ao longo até específico pelas áreas do conhecimento, as habilidades e competências específicas de cada área. Então, por exemplo, a gente está trabalhando fortemente dentro dessa formação com vocês, a habilidade 5, que é a cultura digital, mas ela vai perpassar as linguagens, que passa por inglês, passa por música, educação física, por arte, passa por um monte de outros componentes das áreas. Então, olhar a BNCC, o primeiro momento é olhar o recorte do que significa essas habilidades e competências, né, que a gente tem. E, nessa perspectiva, a gente avançar enquanto professor e professora, da gente não esquecer desses recortes, da clareza, quando eu for elaborar, que já já a gente vai falar sobre habilidades e competências, dentro da elaboração de objetivos e selecionar que habilidades e competências eu tenho que desenvolver dentro da minha área de conhecimento, na minha trilha formativa, eu preciso ter clareza disso, porque senão eu me perco, eu vou criar um monte de atividade, a gente vê muito isso. Às vezes, numa aula de 45 minutos, tem professor que quer dar 6 atividades. Às vezes, tem aulas que as 2 aulas você vai desenvolver uma atividade, mas em etapa, porque ela é mais minuciosa, tem vários momentos, enfim. Então, essa estrutura é muito importante vocês terem essa sensibilidade, esse olhar. Tá? Pode passar, Hugo. E aqui, se a gente for olhar, né, eu trouxe aqui para vocês, basicamente, o ensino médio, as áreas que a gente tem do conhecimento, né, as áreas, os componentes curriculares, quais são? Linguagens e suas tecnologias, que inclui a língua portuguesa, matemática e suas tecnologias, ciências da natureza e suas tecnologias, e ciências humanas e suas tecnologias. Existe também, no ensino médio, como existe no Fundo 1 e no Fundo 2, essas habilidades e competências, que a gente vai fazer o recorte aqui para vocês conseguirem focar nessas habilidades e competências óbvias das áreas dos componentes que vocês foram atribuídos, né? A atribuição que vocês
receberam para esse ano e também já na perspectiva de 22, que vocês já estão sendo mais ou menos formados, enfim, inseridos nesse processo de apropriação do novo currículo. Pode passar, Lua. E aí, aqui eu queria dar uma paradinha, Lua. A gente sempre dá um intervalinho para vocês. São 20 para as 3, a gente já tem 1 hora, porque aí depois a gente segue. O que vocês acham, Luana? A gente dá uns 15 minutinhos aí para vocês darem um frescor, beber uma água, tomar um cafezinho, porque daqui a gente vai para a etapa mais específica do planejamento, de elaboração, né, da estrutura de elaboração do plano de aula, e depois a gente tem uma mão na massa de atividade em grupo de vocês. O que vocês acham? Pode ser? O que você acha, amiga? Acho bom. Voltamos, então, às 15 horas. Isso. Ok. Tá? Já já a gente se vê, gente. Vamos lá, pode subir aí a apresentação, Lua. Vamos retornar. Isso, então, aqui, gente, o que eu fiz? Eu trouxe um exemplo de uma aula de língua portuguesa, tá? A título de ilustração, só para a gente poder ir contextualizando, como também deixei um modelo de uma aula que eu pensei de uma sequência didática com todo o detalhamento também para vocês terem de referência. Mais à frente, vocês vão ver. Então, a escolha do tema, que é o conteúdo, é fundamental. É o primeiro ponto que a gente tem que ter atenção na elaboração desse modelo que a gente vai trabalhar com vocês do plano de aula. Após eu ter tido, primeiro, ter clareza de quais são as habilidades e competências que eu vou desenvolver da BNCC, qual é o componente que eu vou trabalhar, eu vou selecionar o meu conteúdo. Se a gente observar, tanto no próprio currículo de São Paulo, quanto na BNCC, os conteúdos, eles são os mesmos desde a educação infantil até o ensino médio. O que muda? São as camadas de aprofundamento que os conteúdos vão tendo ao longo, conforme, óbvio, a gente vai crescendo em segmentos da educação básica depois do ensino médio, também a gente vai aprofundando esses conteúdos. Então, aqui é importante a gente pegar esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Então, ensino médio, eu selecionei língua portuguesa, dentro de um grande volume, óbvio, de conteúdos que a gente tem. Eu estou sugerindo o quê? Aqui no meu exemplo, trabalhar com gêneros textuais. Então, dentro dos gêneros textuais, o que eu vou trabalhar? Então, é interessante apontar o conteúdo e claramente qual é o recorte daquele conteúdo que eu vou fazer. Então, que a gente chama também do campo, né, de atuação. Aí pode ser, eu vou trabalhar gêneros textuais que trabalham o quê? O campo da vida pessoal, atuação na vida pública, práticas e estudos de pesquisa, jornalístico e midiático, artístico e literário. Então, assim, eu tenho uma infinidade de coisas, mas eu preciso definir, recortar o que daquele conteúdo eu vou trabalhar, tá? E lembrando de toda a conexão que esses conteúdos vão ter com a tecnologia. Pode passar, Lua. Luana? Isso. E aí,
para cada um desses campos, existem diversas habilidades e competências que vão ser trabalhadas. Então, depois que eu seleciono, aí eu vou... Tranquilo, Elaine, hoje a internet, eu não sei o que está acontecendo, está difícil. De manhã foi uma agrúria formação, mas a gente vai lá, a gente cai e volta. Então, assim, a gente tem também as habilidades e competências específicas. Então, dentro daquele componente, dentro do conteúdo que eu selecionei, eu tenho que selecionar, dentro dessas camadas, o que daquele conteúdo, que habilidade e competência eu quero trabalhar. Então, escolher qual desses campos e gênero textual se encaixa dentro daquela habilidade desenvolvida e competência que eu pretendo abrigar e desenvolver. Então, seguindo o meu exemplo aqui, o meu gênero textual como exemplo, eu escolhi a tirinha. O que eu vou fazer com a tirinha? Qual é o objetivo de trabalhar a tirinha? Visão crítica deles, análise de linguagem verbal e não verbal, interpretação de texto através de imagem, né? Porque muitas vezes a tirinha não tem nenhum texto, é só imagem, você faz a leitura, que tem a ver com ampliação de leitura de mundo para eles. Pode seguir. É a título ilustrativo, tá? E aí, partindo desse exemplo que eu dei para vocês, eu vou apresentar agora os tópicos que vocês vão ter do roteiro para trabalhar. Padrão dentro da rede. Então, o plano, né, ele é um processo de escolha de conteúdo, né, só reforçando, que a gente vai organizar, registrar e sistematizar de maneira clara e objetiva. Lembrando, não só o professor que vai ser autor dessas 2 aulas, mas outros professores vão terão a disponibilidade de poder trabalhar com o conteúdo das aulas, com essas aulas e replicarem essas aulas que vocês vão montar. Então, o primeiro tópico nesse nosso roteiro, desse nosso passo a passo, é lá a data e o período. Você deve preencher aqui a data e o período da realização. Então, sei lá, eu vou trabalhar de 15 de novembro, exemplo, eu sei que 15 é feriado, mas estou dando um exemplo, 15 de novembro a 20 de novembro, eu vou trabalhar em 5 dias essas 2 aulas, né? No período tal, na turma tal, eu vou caracterizar duração e tempo, né? Definição da quantidade das aulas, isso aqui é fundamental, porque todo o meu processo de organização, ele tem uma conexão, eu falei isso muito com vocês quando eu falei do planejamento lá atrás. Quando eu seleciono um conteúdo, eu tenho que desenvolver uma gradação de tempo com os objetivos, habilidades e competências. Então, eu não posso, para 2 aulas, querer dar 20 atividades, porque isso não vai caber. E eu acompanho muito a produção de aula e de sequência didática, e, às vezes, assim, tem professores que escrevem assim, fazer 6 atividades em 45 minutos. Gente, é humanamente impossível para você manter uma qualidade. Então, assim, você tem que fazer uma gradação. Se você quer iniciar a aula, por exemplo, com um levantamento de conhecimentos prévios, ou vai fazer uma sensibilização, 10 minutos leva ali, beleza. Aí, depois, eu já vou introduzir o conteúdo, é um vídeo que eu vou apresentar. Mais quantos minutos? 5 minutos de vídeo? Beleza. Então, eu vou computando esse meu tempo de cada etapa da atividade para chegar aos 45 minutos. Porque, senão, eu programo o além e não vai caber o além nessas 2 aulas. No total de vocês, são 90 minutos. E por que a gente faz as aulas separadas? Porque nem todos os professores têm os 2 tempos seguidos para a gente fazer um percurso só. Então, sempre você vai ter que fechar a aula ou então iniciar amarrando a aula anterior na segunda, né, para a gente poder ter essa conexão e essa logicidade da aula. Então, deve ser expresso também o tempo de aula em minutos. Lembrando que a nossa formação a gente vai desenvolver 2 aulas. Pode passar, Luane. Outra coisa que a gente tem que colocar são os componentes curriculares. Esta é a área em que você selecionará a disciplina específica que você vai trabalhar, né? Se é história com tecnologia, se é ciências humanas, ciências sociais, se é matemática, se são as linguagens, e a unidade temática, o campo de atuação. Então, selecionar a unidade específica para a área de conhecimento selecionado, como no meu exemplo eu dei, né, das tirinhas. Pode passar, Lua. Tem alguma coisa aqui no chat, Lua? Alguma pergunta? Gente,
Por favor, me interrompam, porque é muita informação. Não tem pergunta, tá bem tranquilo aqui o chat, tá bom? Tá, obrigada. Pode passar, Lua. Aí aqui a gente chegou... Não, desculpa, você já passou. A gente chegou nos objetivos e nas habilidades. Eu falei de uma forma bem geral. Então, eu preciso ter clareza do que é o fim dessa aula. Eu pretendo chegar com essas habilidades, desenvolvendo essas habilidades, essas competências. Então, os objetivos é uma tríade: conteúdo, que eu selecionei, objetivos, habilidades e competências. Eles têm que se conversar, porque às vezes eu vejo objetivos também que não tem nada a ver. Nenhuma daquelas habilidades você vai agregar naquele objetivo que você vai traçar do conteúdo e a forma que você vai trabalhar. E muitas vezes não tem a ver o conteúdo, o objetivo, com a habilidade que você está apontando. Então, é um cuidado, né? Um ponto de atenção para vocês olharem no momento dessa produção. E as habilidades, o quê? Do novo currículo de São Paulo e da BNCC. Então, vocês podem, não são obrigados a usar todas as habilidades e competências da BNCC, e nem tampouco todos. Você pode mesclar. Essa habilidade aqui atende à minha demanda, do que eu quero trabalhar nesse momento, dentro do meu currículo e tal. Então, assim, mas ter expresso os objetivos, as habilidades e competências é fundamental nesse nosso roteiro, tá? Colocando com os códigozinhos e tudo. Pode passar, Lua. Aí a gente chega num ponto que é fundamental. A gente vai selecionar as metodologias, ou seja, as ferramentas, as práticas pedagógicas que a gente vai utilizar. Então, a gente tem que detalhar. Então, por exemplo, se eu vou usar uma atividade de rotação, eu tenho que explicar para esse professor, mesmo que seja um linkzinho de um vídeo no YouTube ou de um texto que fale sobre rotação, atividade por rotação, uma sala de aula invertida, uma roda de conversa. Não é um tratado, mas são dicas, informações complementares, porque você está raciocinando a logicidade da aula. Então, para você poder compartilhar, é bacana você também dar essas dicas dentro da sua descrição, né? Então, ela diz respeito às ferramentas, à tecnologia, uma trilha de atividades articuladas e conectadas, selecionadas para mediar a construção de um novo conhecimento, ou seja, como você vai utilizar, que vai selecionar essas ferramentas, que são as metodologias que você vai usar, conectadas com seus objetivos, com seu conteúdo, com as suas habilidades e competências, que ferramentas serão mais adequadas ou não. Então, por exemplo, aqui já teve gente que passou pela formação. Eu tive um grupo de PCNPs que, na formação deles, eles trabalharam eixos e cálculos matemáticos através do Scratch. Outros já trabalharam conteúdos utilizando a batalha naval. Eu estou dando exemplos aqui, né? Então, é muito bacana, e a gente sempre lembrando da ludicidade, né? Quando a gente precisa trazer coisas com mais frescor. O Hilton acabou de falar, olha, me inspirei numa aula de robótica sustentável, já estou replicando. Então, assim, é óbvio que os nossos alunos e as nossas alunas vão curtir, da gente trazer coisas diferentes. Então, para inspirar, né, na primeira análise sobre a tirinha, que você pode mediar a discussão, por exemplo, numa roda de conversa sobre as questões sociais que a gente tem, né, presente, instigar os estudantes a analisarem, a refletirem sobre os diálogos, quando tem diálogo na tirinha, o que o desenho está trazendo, qual é a leitura de imagem que eles fazem da tirinha. Então, assim, criar roteirinhos para fazer perguntas em relação a tirinhas, para orientar a discussão da roda de conversa. Então, assim, vocês têm um infinito de poder utilizar e trazer para enriquecer essa aula de vocês, ok? Pode passar. Aqui eu falo um pouquinho que eu já falei lá atrás, né, do ensino híbrido, que a gente não vai voltar mais atrás. Então, utilizar também dessa ferramenta do ensino híbrido, da gente poder fazer, né, aulas e conteúdos e até atividades online, cria um form, faz uma nuvem de palavras, cria uma atividade, manda o link lá no teu Drive, abre abas por grupo, enfim. Você tem também várias formas de você seguir. E o que diferencia o ensino presencial para o híbrido? É o uso da tecnologia. Então, agora,
a gente acabou ampliando mais essas nossas oportunidades, né? E o ensino híbrido ele é caracterizado exatamente o quê? Pelo online e o offline. Não necessariamente usar tecnologia, eu já falei isso anteriormente, você tem que estar com a internet voando, com um equipamento, né? Tudo de 3D, aqueles laboratórios makers, assim, do sonho de todos nós, que as nossas escolas possam ter isso um dia, mas a gente tem que começar, e a gente começa adaptando de acordo com a realidade, né? Vocês aí já estão começando, não sei se vocês já têm na região de vocês a abertura dos centros de inovação e tecnologia, né? Já tem um volume, claro, são muitas escolas, muitas regiões, muitas mas já tem regiões que já estão inaugurando. Semana passada, se não me engano, inaugurou na região de Sorocaba e tudo, então, um centro de inovação. Então, assim, aos poucos, vocês vão também tendo essa rede de apoio sendo ampliada, né? E aí, seguindo também a questão de grupos combinados, ferramentas digitais, pesquisas de campo, leitura, debates, orientações, projetos, atividades mão na massa. O que é importante é a gente ter a questão do foco, né, na abordagem que a gente vai trabalhar usando essa tecnologia, essa cultura maker, essa cultura digital, como uma reorganização dos nossos percursos formativos para os nossos alunos dentro das nossas áreas, né? E aí uma mudança, como eu já falei, de paradigma de rotação do papel do educando e das educandas e de nós, professores e professoras. Lu, eu vi que tem alguma coisa no chat, alguém comentou alguma coisa, pode me interromper, gente. Professora, boa tarde. Só para não estender muito, eu tenho uma dúvida em relação à habilidade. Por exemplo, se eu vou trabalhar uma narrativa digital, eu coloco a habilidade da língua portuguesa ou compreendo as duas, incluindo também a da tecnologia? As duas, né? Porque se você olhar, tanto na BNCC como no novo currículo de São Paulo, tem habilidades que elas se integram, né? Que ela fala do desenvolvimento, da expressão, da linguagem, do uso da tecnologia, da logicidade da programação. Então, você vai usar, no caso, as duas habilidades, exatamente articuladas e buscando essa integração, essa conexão. Exatamente isso, professor. Muito obrigado. Tá? Porque o que essa trilha, né, esse novo desenho do currículo de vocês faz? É a conexão o tempo inteiro, integração o tempo inteiro. Não vamos trabalhar mais com as caixinhas, né, das disciplinas e das áreas um pouco... Eu sei que a gente sempre tenta fazer isso, mas elas são o tempo inteiro articuladas, entendeu? E conectadas e integradas. Então, mesmo na oficina de linguagem e oralidade, eu posso usar tecnologia, entendeu? Eu posso sair para uma pesquisa de campo, posso usar um Google Earth, um Google de sensoriamento remoto, entendeu? Por exemplo, eu li o material de vocês de matemática, cara, a professora, os autores foram assim fantásticos. Eles usaram sensoriamento, usaram falécias. Então, assim, dando conexões e integrações de diversas áreas com a matemática, com o uso da tecnologia, entendeu? Eu estou reforçando isso muito, porque é assim que vocês vão pegar o novo currículo. Tem perguntas aí? Gente, pode me interromper. Super importante essa pergunta. Pode falar. No chat não tem nenhuma pergunta, por enquanto, tá? Então, podemos seguir, Lu. E aí, a gente chegou num ponto que é muito importante, que eu acho que é o momento mais desafiador, que tem planos que a gente chama desenvolvimento / procedimentos. O procedimento, o desenvolvimento, é onde vocês vão escrever, descrever, registrando detalhadamente cada passo da atividade. Então, momento 1, por exemplo, vou receber na acolhida os alunos já com cartazes pela sala, estou chutando aqui. No segundo momento, eu já organizo uma roda de conversa e jogo um desafio para eles discutirem, trazerem percepções e impressões. Então, esse passo a passo detalhado, ele garante a possibilidade da replicação ou não das suas aulas.
Se eu faço, eu já recebi plano de aula de uma folha. Então, assim, é muito complicado que um professor que não acompanhou o teu raciocínio com a lógica que você montou aquela aula, só com tópicos, ele não vai conseguir replicar. Né? Então, o procedimento é muito importante. E também os recursos, né? O que eu vou já subsidiar na minha aula? O que ele precisa para ele trabalhar? Então, eu vou listar que número de cópia, por exemplo, não é pegando, eu vinha usando o exemplo da tirinha o tempo inteiro. Então, se eu vou trabalhar com a tirinha, eu vou projetar no data show, na sala, ou eu vou imprimir aquela tirinha, tem que mandar para a reprodução da Xerox com antecedência, para cada um receber a tirinha, para eles produzirem, escreverem, explorarem o material, enfim. Então, todo material que será utilizado, eu preciso estar apontado. E aqui também, nesses recursos, a gente também sugere... Então, por exemplo, você vai ter um vídeo, tem que estar o link ali, né, dentro do próprio procedimento, né? Ou então vira um anexo 1, aí bota lá nos recursos, anexo 1, link do vídeo tal, bota o título do vídeo. Então, porque cada informação que a gente detalha, mais fácil a gente vai facilitar a vida do professor que vai pegar e a gente vai garantir que essa replicação vai ser possível, né? Vocês vão observar isso bem nos cadernos que a gente vai disponibilizar pelos cursos que vocês estão fazendo. Então, se precisa de computador, você vai ter que agendar o laboratório da escola, internet. Tem programas e ferramentas e tecnologias que a gente usa offline. Você só precisa, antes da aula, baixar nos equipamentos ou no laboratório a plataforma, o programa Scratch é um desses, né? Não sei se tem gente que se inscreveu no curso do Scratch. Ele é um. Você pode trabalhar com ele totalmente offline. E aí depois você sobe os projetos que foram desenvolvidos, né? É bem tranquilo nesse sentido. Pode passar, Lua. E a avaliação, né? A avaliação também é um ponto, eu não sei se ficou claro para vocês, todos esses tópicos eles têm conexão e comunicação direta, né? Eles estão interligados o tempo inteiro. E a avaliação aqui também, que a gente traz nesse roteiro da produção dessas aulas, é uma avaliação que é muito diferente de fazer avaliação para saber se ele sabe ou não o conteúdo de prova, ou mesmo de teste. A avaliação proposta aqui é que vocês usem ferramentas e avaliações. Quem já fez a imersão das 12 horas já viveu isso, já trabalhou essa concepção, e quem não viveu vai ter a oportunidade. O foco aqui é a avaliação do processo. Como esse aluno aprende? Qual é o processo? Qual é a trilha que ele constrói esse novo conhecimento? Então, a avaliação aqui, o foco dela é a análise das evidências que esse aluno aprendeu ou não aprendeu, ou em que momento desse processo ele deu um nó, ele não conseguia avançar, de não compreender. Então, a gente tem que pensar em instrumentos de avaliações e autoavaliações individuais, em grupos, em duplas. A gente precisa trabalhar a questão nas perspectivas de você pode começar, são 2 aulas, né? Então, não necessariamente você é obrigada a fazer as 3 modalidades de avaliação, você pode fazer uma de processo e uma de resultado, ou você pode fazer uma de resultado, uma diagnóstica para levantar os conhecimentos prévios. Numa aula, antes de trabalhar aquela, você pode sugerir no Google Forms que eles respondam algumas questões. Luana acabou de falar que vocês vão ter, né, além da lista de presença, vocês vão ter 2 questões para responderem, né? Então, assim, a gente tem hoje milhões de ferramentas e tecnologias que a gente pode se utilizar para, vamos dizer assim, para a gente começar as nossas aulas, as nossas interatividades, antes mesmo de ter a aula propriamente dita, de acontecer naquele dia a aula. Precisamos escrever também com clareza na avaliação critérios dessa avaliação, que vão partir dos meus objetivos, das minhas habilidades e competências. Os meus critérios, e aí a gente vai utilizar como? Elaboração de indicadores, de rubricas, né? Eu sei que tem muitas escolas e muitos professores que já trabalham em São Paulo por rubrica, que sai da onde? Sai das habilidades e competências. Para você elaborar rubricas, elas nascem de dentro dos objetivos e das habilidades e competências. Então, é um pouco. Então, e aí, o que a gente busca aqui, né, que está bem em destaque aqui do lado da avaliação?
a gente busca, com essa modalidade, com esse desenho, com essa estrutura, com essa dinâmica de avaliação, envolver os estudantes no processo de avaliação. Quando eu envolvo eles, eu tenho a capacidade, primeiro, da responsabilização, do sentido de pertencimento àquele processo e também da própria autoria daquilo, né? Então, muda a dimensão do que simplesmente você, enquanto professor, elaborar uma avaliação que você acha naquilo só e não abre espaço para os múltiplos atores do processo, né, do desenvolvimento das aulas, ter essa possibilidade de também interagir nessa construção desse conhecimento. E aí eu dou exemplos aqui, a gente pode usar fichas, rubricas, critérios, indicadores para consolidar. Então, por exemplo, eu posso fazer uma avaliação por nuvem. Você manda um link lá, aí pede para ele botar 2, 3 palavras, uma palavra, e você vai, no final da aula, está com a tua nuvem montada e apresenta. Você pode começar uma segunda aula a partir da avaliação. Dulce, você travou para a gente, Du. Indo? Voltou. Voltou, estão me ouvindo? Aí, eu fechando aqui, eu estou falando que a gente tem uma infinidade de opções, né? De ferramentas, de instrumentos de construir coisas na avaliação. Pode passar, Lua. E um último tópico são as referências bibliográficas. Isso é muito importante, porque essas referências são exatamente para os outros professores poderem aprofundar. Não é que vocês tenham que fazer uma referência de um mestrado, de um doutorado, não é isso. Mas ter a referência é dar as fontes que vocês se apropriaram, que vocês beberam, tiverem imersos para elaborar essas 2 aulas. E aí vocês podem dar dicas para aprofundamentos. E uma coisa que eu sou assim, muito favorável é que a gente, mesmo sendo um plano de aula, a gente use a regrinha lá da referência bibliográfica da BNT, né? Citar lá os autores, a obra, a edição, o ano, se usou alguma citação, se pegou alguma coisa. Então, assim, a gente não pode fazer desexpropriação, né? A gente até sabe que tem coleguinha que faz isso, mas não é correto. Então, a gente orienta vocês nesse sentido. E aí, nesse mesmo material, pode seguir, Lua? O que a gente compartilha também com vocês nesse PowerPoint? Pode ir passando, Lua, um modelo de uma aula toda detalhada, tá? De narrativas, é o caderno de narrativas, o exemplo que eu usei, que está todo detalhado, cada passo da aula, com duração, com a ação, com procedimentos, que é o desenvolvimento, com os recursos, material de apoio. Então, a gente vai mandar para vocês esse roteiro num Word, né, para vocês rascunharem ao longo desse período e até o final de novembro vocês já terem aplicado isso. Então, qual é agora o próximo passo que a gente tem? Me confirme se são 3h25. É isso, 3h25. 3h27 no meu, Du? Já vamos dizer 3h30. Então, nossa aula acaba às 4h30, não é isso, Lua? Vocês vão ser divididos agora, Lua vai fazer isso, pelos grupos, tem 6 opções de grupo, por eixo dos cursos que vocês escolheram. E aí, qual é a tarefa de vocês? Vocês vão trocar sobre aquele eixo e vão tentar rascunhar em linhas gerais. Eu não quero ver todo detalhado, mas um primeiro ensaio dessas aulas de vocês. É essa mão na massa. Então, de 3h30 às 16 horas, vocês vão ter 30 minutos para trocarem entre vocês sobre por que vocês escolheram de trabalhar, por exemplo, com robótica sustentável, com narrativas digitais, com pensamento computacional, com Scratch, enfim. E já rascunhar, em termos de ensaio, as ideias iniciais para isso. Então, depois, cada grupo vai apresentar para o outro como é que foi o papo, o que vocês pensaram, o que vocês trocaram. Mesmo aí, vocês vão pensar, mas a gente não está na mesma escola, exatamente por isso.
A ideia é que vocês trabalhem de uma forma mais ampliada. Eu posso estar em Sorocaba e ter uma escola lá da Baixada Santista trocando, entendeu? Os PCNPs deram, né, Luana? Esse feedback foi muito bacana da forma que eles se descobriram enquanto rede de apoio, entendeu? Então, por exemplo, tem 10 que tem poucos PCNPs, então eles descobriram que eles, entre eles mesmos, mesmo estando com 10 diferentes e distantes, eles podem se apoiar. Feedback, né, Lua? Então é isso, gente. Perguntas, dúvidas, alguém quer comentar? Eu sei que é um pouquinho de informação, mas vocês vão receber esse material e eu vou acompanhar vocês até o final. A senhora Entendeu? pode passar o próximo slide só para... Eu li esse, só para eu ler, por favor? Das Qual aulas. slide? Esse, a senhora colocou esse, depois a senhora rodou, né? Ele. Ah, sim, são as etapas. Isso, a senhora pode mostrar para a gente, por favor? Posso. Volta lá do início da aula, Lua, por favor. Porque aí eu já printo a tela aqui também, a gente já vai dando uma estudadinha, né? Isso, aqui, olha, eu tenho os objetivos e aqui Isso. no nosso, além dos objetivos, a gente tem as habilidades e competências também para colocar. Vocês vão receber depois esse roteiro. Então, lá, a duração é o tempo, a ação, se tem alguma coisa que eu vou fazer, os meus procedimentos, recursos, material de apoio, vocês vão receber isso depois no Word, tá? Pode ir passando. É a mesma coisa, só que é distribuído, né? Pelas atividades, as etapas de cada atividade. Tá? Então, pegar aqui um exemplo. Olha, aproveite o momento para criar uma lista de contatos, e-mails, ou em grupo, ou no Facebook, no WhatsApp, por exemplo, de modo que todos possam se comunicar. Então, na hora, ao longo do tempo, desses dias que vocês vão elaborar essas 2 aulas, vocês vão ter uma infinidade de materiais de referência de apoio, de inspiração, entendeu, professor? Entendi. Então, por exemplo, aqui, olha o material de apoio, tem uma poesia, e tem um link disponível, entendeu? Aqui nos meus recursos, computadores e projetor, folha para que os alunos possam escrever. Então, assim, é um primeiro contato de vocês com esse modelo, ok? Pode passar, Lua. Olha lá, papel, caneta, aí vem, ó, fotografia, ó, tem um link aqui de um documentário, anexo 1.3, um pouco sobre fotografia e documental. Enfim, então, assim, e fora esses cadernos que vocês vão ter acesso, né, Amanda? Que também vai apoiar bastante vocês. Perguntas mais, gente? O que vocês acharam? Foi muita informação? E aí, eu sou toda de vocês. Foi ótimo. Parabéns pela explicação. Bem claro. Ficou claro para vocês? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Todos nós, né, professor, já fazemos planejamento. Só que, como vai ser uma rede de planejamentos, a gente tem que criar um modelo padrão para que todo mundo fale na mesma direção, concordam? Evelise falou muito bom, beleza. O que mais? Mais alguém quer comentar, fazer alguma pergunta? Lu, eu acho que agora a gente pode dividi-los, né? Então, okay. Lembrando como a Lu falou, né? Quer falar um pouquinho? Turma 1, eu acho que é bom, né? Para eles aceitarem, enfim. Explica aí, Lu. Isso aí, turminha, vamos lá, tá? O que acontece? Vocês fizeram a inscrição na plataforma Escolas Conectadas, optaram por um dos cursos, ok? E agora eu vou colocar no chat para vocês os mesmos nomes dos cursos que foi disponibilizados para vocês. Vocês devem aceitar não, na verdade, entrar em uma das salas de aula que corresponde a esse curso. Ó, mandei agora lá no chat, dá uma olhadinha para vocês entenderem. Por exemplo, eu fui lá e me cadastrei no curso Eu Robô, que é o número 4 que está aí no chat. Então, você vai ver as 6 salas, vocês vão ter acesso às 6 salas
aqui, simultâneas, vocês devem escolher o número 4, tudo bem? Por quê, Pro? Para que vocês possam dialogar, como a professora Dulce falou, falando das mesmas coisas, né? Vocês se inscreveram no mesmo curso, vocês querem desenvolver o plano de aula em cima dessa temática como plano de fundo, então, por conta disso que vocês devem ser direcionados dessa forma, tá bom? Professora, não apareceu nada na minha tela do computador, como é que eu faço para ir para essa sala que não está aparecendo? Vocês que estão no computador, no celular, na parte de baixo, né, na parte inferior, tem 3 pontinhos e está escrito mais, tá? Vocês devem clicar onde está escrito mais. Eu não direcionei vocês ainda, então não vai estar aparecendo ainda, tá? E vocês devem optar por sala simultânea e lá escolher a sala que vocês querem ingressar. Depois a professora Dulce vai passar pelas salas, fazer mais um pouquinho de orientação, tirar as dúvidas de vocês e depois a gente retorna. Tudo bem até aí? Ficaram com alguma dúvida? Lua, lembrar, quando você fizer o convite, eles têm que aceitar, tá? Porque senão vocês não conseguem ir para a sala. Que na verdade eles mesmos podem escolher, né? Não vai nem aparecer o convite, eles têm que procurar na abinha de mais para que eles selecionem a sala, entendeu? Senão vocês não vão achar sala nenhuma. Tá? Tô mandando, gente. Isso aí. Qualquer coisa podem chamar. Beleza? Meia hora, tá? Eu vou passar pelas salas um pouquinho. Já pode entrar? Pode, Pro, já coloquei. É só ir onde está escrito mais, tá? Localiza a sala, vão ter as 6 salas montadas. Verifica qual é o curso, né, que você quer entrar, Narro Logo Existo, para falar de Narro Logo Existo, ou Lamundo, e aí vocês podem entrar para participar, tá bom? Eu não achei. Hilton, você está no celular ou você está no computador? Estou no computador. Tá bom, ó, vamos lá. Tem provavelmente um microfone, onde o professor já se habituou em abrir e fechar o áudio, né? Sim. A câmera também. E aí o senhor vai indo para a direita, vai aparecendo outras coisinhas. Sim, e aí tem uns pontinhos. Tá escrito mais. Cortou o que você falou. Pode repetir, por favor, a parte final do mais? Claro. Isso, tem 3 pontinhos escrito mais. Você viu 3 pontinhos aí? Deixa eu ver aqui. Será que eu tô tão cego assim? Ó, imagina, bate-papo. Tem aqui tem o bate-papo. Aí tem essa aqui de compartilhar a tela. Tem de gravar a tela. Aí tem esse outro aqui que parece um frevinho. E tem mais reações. Mais, reações não. 3 pontinhos. 3 pontinhos, Pro. Ele tá na horizontal. 3 pontinhos na horizontal. Na horizontal. Isso. Desculpa, gente, mas eu não consegui achar. O meu, na hora que eu aperto os 3 pontinhos, aparece 4 opções. O chat, o record, onde diz computer, o live transcript e join bracket. Aparece esses 4 itens só. Eu vou mandar vocês. Fica no join bracket. Achei. Alguém de inglês me mandou aqui, olha que beleza. Eu não estou conseguindo também, não aparece nada. Ó, eu achei onde tem esses 4 pontinhos junto. Escrito o quê, hein? Inglês, por favor. Quando você clicar nos 3 pontinhos, você vai aparecer Join Breakout Room. Aí você clica isso aí mesmo. Clica em cima e aparece as salas. O meu não tem 3 pontinhos, mas tem o Homes aí, ó. Break Home. É esse aí, então. É esse aí que mesmo. Bom que deu certo. Conversando a gente se entende. Obrigado. Com certeza. A gente aprende. Eu ainda não consegui. Não tá aparecendo nada, Si? Não. Nem o que o professor orientou, escrito em inglês. Qual que é o grupo que você quer ir, o Si? Me fala que eu coloco você, então, amor. Mas seria interessante você conseguir. Mas não tem os 3 pontinhos, nem 4 pontinhos, nem nada. Tem pontinho nenhum aí. Não. Eu fiz no Eu Robô. Vão sair para dar aula e tudo. Então, assim, eu vou começar pelo grupo 4.
A ideia hoje, gente, é que vocês façam um primeiro ensaio, um primeiro insight do que a definição do que vocês vão trabalhar para poder começar o desenvolvimento, né? E como a Luana falou, na sexta-feira a gente está mandando esse roteiro nos grupos temáticos já de vocês, entendeu? Ok? O grupo 4, então. Lembrando que não vai ser em grupo, tá? As aulas. Cada professor vai fazer as suas 2 aulas. Pode falar, grupo 4, como é que foi a troca de vocês nessa aula? Ô, Dulce. Dulce. Oi, pode falar, estou te ouvindo. Não, só uma coisa, Diego também. O Diego, que manja um pouco mais aí, ele, no nossa tela aqui do grupo, está aparecendo para nós a nossa aula. Mas agora teria que voltar na tela aí com todos, né? Isso. Como é que faz para voltar? Você vai no compartilhar e vai fechar o compartilhamento, dá stop nele. Isso, agora voltou. Legal. Isso. Então, Obrigado. grupo 5, grupo 5 não, desculpa, grupo 4, como é que foi? O bate-papo de vocês, esses insights aí para a produção. Gente, vocês estão me ouvindo? Luana? Sim, estamos te ouvindo. É que eu não estou ouvindo o grupo 4. Acho que a gente pode passar para outro grupo, qualquer coisa eles retornam, para a gente não atrasar o pessoal. Sim, então vamos lá, vamos para o grupo 1, vamos pulando aí. Grupo 1, como é que foi? Bom, o Marcos... Opa! Caiu? Opa! Não caiu, não, pode falar. É que os meninos compartilharam sem querer, pode falar. Acho que sim. Eu, o Marcos e o Diego, né, a gente conversou sobre o pulo do gato, sobre o Scrapt, a gente nem sabe se é assim que fala, né, mas falamos sobre... Eu, por exemplo, falei sobre o quanto seria interessante para os professores da escola onde eu trabalho, que é uma escola de anos iniciais, né, trabalhar esse recurso para as crianças poderem ilustrar os seus textos, dinamizando isso, e fazendo isso ficar de uma forma bem lúdica. Então, a gente bolou, aí o Diego vai mostrar, né, uma aula de 45 minutos. Você pode mostrar, Diego? Só lembrando que hoje é esse primeiro exercício, né? O Diego está aqui com o material, que cada um vai fazer suas 2 aulas, né? Pegando bem a experiência sua, né? Eu achei muito interessante, Luana. Ela é vice-diretora de escola, né? Então, a ideia é ela poder preparar essas 2 aulas e fazer uma mentoria, uma sensibilização, uma formação para os professores da escola dela. Sim, foi isso mesmo que eu falei. Inclusive, entendeu? Bem bacana. O Diego e o Miguel também trabalham com o ensino médio, mas eles também dizem que seria muito interessante também com alunos dessa idade, né? E para a escola onde eu trabalho, seria um recurso muito rico para os professores na produção de texto, ilustração, escrita. Isso. Recursos mil. Ótimo. Mas, como eu disse para você no particular, né? Seria, eu ainda preciso aprender muito nesse curso, né? No Pulo do Gato, para a gente poder estar disseminando essas ideias e essas possibilidades. Não, mas você não vai estar sozinha, né? Foi o que eu falei. Exatamente. O André, o Diego e o Marcos querem comentar também sobre o que eles estão pensando, seria legal. É rapidinho. É aquilo que eu falei, pessoal. Primeiro insight. Eu vou falar primeiro. Quem preparou essa tela foi o Diego, que compartilhou, tá? Mas a ideia nossa foi um plano de aula simplificado, já para direto para os alunos, tá?
Então, o objetivo era é descrever os conceitos básicos da plataforma, né? E as principais funções. É só uma inicialização, né? E a duração seria 45 minutos, né? A ação seria durante a aula, né? E o procedimento seria a leitura de um texto digitalizado, né, via DataShow, e a apresentação para os alunos da plataforma e as principais funções. É essa a ideia, dá uma ideia para ele. E o que é legal? Daqui vocês vão abrir para vocês montarem essas duas aulas. Então, por exemplo, é bacana, no caso, Diego e Marcos, que vão trabalhar diretamente com os alunos, e o plano de aula de vocês tem que estar detalhado para outros professores terem acesso. Então, assim, bacana, em 2 aulas vocês trabalham bem esse básico do Scratch. Então, primeiro, vocês na primeira aula, já estou dando spoiler aí para vocês, vocês podem fazer o cadastro deles, apresentar o conceito da plataforma, o que ela vai trabalhar, aí depois que faz, todo mundo vai logar, aí vai criar os seus projetos, aí vocês vão apresentar as funcionalidades. Então, assim, vocês têm, assim, para voar em 2 aulas para trabalhar o Scratch, entendeu? Isso aqui é um primeiro rascunho, e aí a gente vai dar um modelo, né, da referência para vocês desenvolverem todas as etapas, tudo certinho, para o planejamento das 2 aulas. É esse o caminho, vocês já começaram a aquecer, isso mesmo. É isso aí, é o nosso objetivo. Obrigado. Agora vamos ouvir o Diego. Oi, gente, tudo bem? Oi, fala, Diego. Conversando com o Marcos, com a Andréa, nós, em comum acordo, pensamos que Andréa, o caso dela é um caso diferente do meu e do Marcos, porque ela está na vice-direção, e os alunos dela são alunos de Fundamental 1. No meu caso, a escola que eu leciono, e eu sou professor de tecnologia dessa escola, ela é uma escola que só tem ensino médio, são alunos de 15, 16, 17, 18, tem alunos até de 19 anos. Ok. E eles têm uma demanda de novas tecnologias, novas formas de criação de conteúdo para a internet. Sim, sim. Então, o Scratch ele vem para dar um auxílio para eles, de formas diferentes de produzir vídeos, formas diferentes de produzir conteúdo para a internet. Porque o que eles pensam, que os alunos da minha escola querem, não são algo mais... Eles querem algo prático, algo que seja fácil de usarem, só que eles querem algo que pareça inovador. E o Scratch ele traz um pouco disso para os alunos. Sim, sim. Sim, até porque o Scratch você tem aquele básico, você tem as finalidades, né, as funcionalidades dele vão refinando, né? Tem versões aí top 10. Mas para iniciar, né? Isso. Ótima ideia. E aí... Para não falar da lógica de programação que ele traz. Ele tem uma lógica de programação que o Arduino, que eu trabalhei no meio do ano, já tem. Então, eles já estão um pouquinho familiarizados. E a ordem de programação dele, ela é melhor mais fácil de compreender do que a do Arduino. Sim, com certeza. O Arduino é bem mais complexo. E aí, entendeu? Hoje é um aquecimento, é esse caminho mesmo. Aí depois... Exatamente isso. O Diego, você vai montar as suas 2 aulas pensando exatamente na tua realidade, no contexto da sua escola e do público dos teus alunos. O Diego vai pensar exatamente na produção das 2 aulas dele, partindo disso aqui, né? E a Andréa também. Isso aqui é um primeiro ensaio, e aí cada um depois vai ser autor e produtor das suas realidades para montar os seus planos de aula. É isso aí. Muito obrigada, tá? Por compartilhar com o grupo. Muito bacana. Quem mais agora? Grupo 2. Grupo 2 sou eu sozinha. Sim, mas foi legal. A gente trocou um pouquinho. Conta aí o que você pensou quando eu passei por lá.
eu não consegui te ouvir, eu só consegui, acho que umas 3 falas suas e eu não consegui dar Tá, continuidade. então vamos aqui. Você já fez o curso de imersão? Parei nessa pergunta. De imersão são aqueles 3 dias que a gente fez o robozinho. Isso. Fiz. Você já fez, então. O grupo 2 me ajuda, gente. Luana, qual é o curso do grupo 2? É muita informação na minha mente. É ensinando o computador da lógica da programação para a lógica da aprendizagem. Isso. Então, esse curso, ele vai te ajudar muito o quê? Porque você provavelmente foi a parte que mais te interessou, não é isso? Da imersão que você fez, porque a gente passou pelo conteúdo desses 6 cursos. Vocês conseguiram identificar isso? Quem já fez a imersão, nós passamos pelo conteúdo em linhas gerais de base dos 6 cursos. Então, provavelmente, você curtiu mais esse conteúdo, né? Do pensamento computacional, não é isso? Sim, é uma parte que eu tenho bastante interesse. Isso. Então, você vai partir de pensar o desenho das suas 2 aulas a partir desse conteúdo. Como que você pode trabalhar? E o curso vai te ajudar muito. Você já fez inscrição no curso? Já fiz. Eu vi que ele vai até... Eu não cheguei a fazê-lo ainda, né? Ele vai até o dia 8 Você ainda não acessou a plataforma, né? Então, isso. assim, eu vou ver se eu já faço eu essa semana. oriento vocês? A partir de hoje, você já começa a ingressar no curso, porque o curso vai trazer elementos para vocês poderem produzir essas aulas. Conteúdo, atividades, porque tem fóruns de atividades, né, autoinstrucional. Então, assim, meu conselho, né, hashtag fica a dica, que vocês já iniciem, naveguem na plataforma, olhem o conteúdo, o que tem de atividade, para já ir começando a aquecer vocês na produção das 2 aulas, entendeu? Entendi. Entendeu, Adriana? Não, entendi. Eu entendi o conceito de como preparar a aula. Realmente não tem como... Não tem como. O ideal é você fazer o curso primeiro para conseguir agregar o que aprendeu com a proposta das aulas. Isso. Por isso que a gente já está provocando vocês com várias conexões. Não é um curso isolado, eu vou fazer mais um curso para aprender sobre uma determinada temática. É porque esse curso ele vai te instrumentalizar para você poder produzir suas aulas e poder seguir no teu trabalho com as tuas turmas e desenvolvendo a disciplina ou eletiva, entendeu? Essa é a proposta. Entendi. Muito obrigada, Adriana. Nada, grupo imagina. 3, gente. Quem está aí do grupo 3? Para a gente ir fechando. No grupo 3, Não tem ninguém do grupo 3? Não. Grupo 4 já foi, grupo 5? Não tem ninguém do grupo 5. E grupo 6? Grupo 6 está aqui o Carlos. Está o Carlos e o Wilton, né? O Wilton está no grupo também, só que ele está com problema de conexão lá, com problema de horário também. Tá, então conta aí pra gente, Carlos. A gente falou bem pouquinho, mas dentro desse contexto a gente gosta de trabalhar em comum com cultura maker, né? Uhum. Então a gente, o nosso curso é sobre narrativas digitais. Então, dentro desse plano de aula, a gente fez esse esboço em 2 semanas, com 2 aulas de 45 minutos. Nossos componentes curriculares em comum é a tecnologia e vamos utilizar a língua portuguesa também. Ele é professor de língua portuguesa, o Wilton. Então, a unidade temática que vai ser usada é o pensamento computacional com esse objeto do conhecimento que é a cultura maker. Né? Então, as habilidades, né, que nós vamos utilizar, junto com o que a gente fez a imersão, que foi com os podcasts, né? Então, as habilidades é de construir, né, criar tutoriais, né, dentro dos podcasts de como construir objetos. Ah, legal, cara. Então, vai ser por aí o trabalho, né? Vamos fazer aí, usar os elementos, né? Que foi até uma sugestão da Dulce, das narrativas digitais, né? Dos elementos das narrativas, o enredo, para estar fazendo
né, o podcast, e nas aulas, né, do objetivo das aulas, a gente vai fazer roda de conversa, uma aula expositiva dialogada nessa roda de conversa, na construção dessas ideias. E no segundo momento, essa mão na massa, né, de gravar os podcasts, pesquisar os projetos, as plataformas, né, Carlos, para eles, Anchor, enfim. Como é? E aí vai ser duas coisas, né, que a gente vai trabalhar. Essa questão deles aprenderem a cultura maker e ir atrás desses projetos, de criarem também esses projetos para fazer esses tutoriais, e também de aprender a utilizar essas ferramentas do podcast, né, de como gravar, como colocar lá no Deezer, como a gente fez, né, na imersão. Sim. Então, essa vai ser a questão. Então, Carlos, pode falar, o Wilton chegou. Ótimo, Wilton. Eu estou agora, na verdade, voltando para minha casa, né? Só que eu quero saber, Carlos, como é que a gente vai desenvolver e depois conversar e você para desenrolar? Mas olha só. Vai ser formado grupos, né? Olha só. Vocês vão ser inseridos no grupo exatamente do eixo temático do curso de vocês. E aí vocês vão estar lá, eu e o mentor específico da temática do grupo de vocês, do curso. Então, a construção da aula, ela é individual. Então, o Wilton vai fazer o grupo das 2 aulas dele e o Carlos vai fazer também as 2. Mas a gente lá vai ter o espaço da interação e dessa rede de apoio. Essa ideia ficou muito legal que vocês trocaram, né? E aí cada um vai mais construir muito em função da realidade de cada escola, né? Do público. Mesmo que vocês tenham aulas próximas, né, semelhantes, não vão ser as mesmas porque o público e às vezes o perfil, cada um vai dar sua identidade, entendeu? E aí na sexta-feira, quando a Luana abrir os cursos, vocês já vão estar com esse roteiro para vocês produzirem as 2 aulas, entendeu? Sim. Beleza? Gente, Luana tem mais algum recado? Então, hoje, vamos dizer assim, foi nosso primeiro contato desse acompanhamento que a gente inicia hoje, né? Como eu falei, é um rascunho, é meio que um insight, começar a botar, né? Foi um desafio que eu lancei para vocês, no sentido de vocês começarem a pensar o que seria interessante, diferente e instigante de vocês levarem nessas 2 aulas para os alunos de vocês, ou como tem o caso da Andréia, de fazer a formação para os professores dela, da escola, enfim. Mesmo quem não está em turma diretamente, tem possibilidade de fazer suas aulas na perspectiva de formação continuada para professores, ok? É isso, gente. Gratidão pela oportunidade. Assim, eu espero que tenha ficado claro. Não é para engessar e nem para botar uma camisa de forças esse desenho do plano de aula, mas para a gente ter um padrão universal para que todo mundo possa manipular e utilizar, se apropriar de todas as aulas que vão ser produzidas. Vocês são um volume grande de professores, então a gente vai ter aí um universo grande também de propostas de aula. Lu, você tem algum ponto mais a lembrar? Eu fico por aqui, gente. Gratidão pela oportunidade. Quero agradecer a presença de todos nesse encontro, né, da professora Dulce, e só pedir para vocês preencherem realmente o formulário, tá bom? Se vocês quiserem, já está aqui no chat, já preencham, já deixa certinho essa etapa, porque às vezes a gente começa a fazer outras coisas e esquece, né? Então, preencham, por favor, o formulário de presença, tá bom? Vou ficar por aqui, vou encerrar a gravação também, e você